Então, eu disse que era assim que eu ia fazer. Eu me preparei para que, desse jeito, a cela pudesse ficar destrancada. E eu lembro desse dia como se fosse ontem. Todo mundo estava tomando café da manhã, se movimentando, entrando na fila para pegar sua comida. Quando todos voltaram para suas celas, era hora de fechar. Mas a minha cela estava equipada de uma maneira específica. Ela fechava, mas não trancava. Então, quando o guarda fizesse sua última ronda, eu sairia e me enforcaria. Eu já tinha tudo preparado. Estava sentado no meu beliche contemplando tudo. Na minha cabeça, havia algo. Era como se eu não estivesse convencido. Eu nem estava pensando em nada específico. Apenas sentia, por dentro, que tinha que haver outra maneira. Eu nem sei de onde isso veio na época, cara. Mas eu prometo que, no momento em que pensei isso, ouvi a voz de Deus dentro da minha cela. Ele disse: "Tente-me." Se fosse antes de conhecer Jesus, eu provavelmente teria respondido, com apenas 2 palavras: "Não, Jesus." Digo isso porque cresci em um bairro de Washington, D.C., chamado Paraíso. Engraçado nome para um projeto habitacional, né? Mas crescendo nesse bairro, havia muito crime, violência, drogas. Não havia gangues como em outras cidades. Em D.C., era mais sobre os bairros. O lugar de onde você vinha definia quem você era, o que você representava. Mas, no fim das contas, era tudo a mesma coisa. As mesmas brigas, o mesmo drama, a mesma mentalidade de caranguejos num balde. Eu morava com minha mãe, meu pai e minhas 2 irmãs. Nós realmente íamos à igreja, mas o motivo pelo qual eu disse não, Jesus, é que apesar de frequentarmos a igreja, eu não sabia absolutamente nada sobre ele. Nada. Minha mãe ouvia muito Kirk Franklin. E era estranho porque uma vez ele lançou uma música que eu realmente gostei. Lembro que estava preparando drogas para vender na esquina e pensei: quero ouvir essa música. Então, lá estava eu, ensacando drogas ao som de Kirk Franklin. Isso tudo era muito confuso. Meus pais iam à igreja, eu também quando era criança, mas eu não fazia ideia do que aquilo significava. Para mim, não era um estilo de vida. Igreja. Era só o lugar onde as pessoas iam quando queriam se sentir melhor e se preparar para a semana. Eu não tinha desejo por Deus. Não tinha desejo pela igreja. Nada espiritual me interessava. Tudo o que eu conhecia era o que via quando saía de casa. Centenas de pessoas no meu bairro. Era um projeto habitacional cercado por portões. Essa era a minha realidade. Os prédios formavam algo como um bairro fechado, sem ruas com carros passando. Era como se todos que moravam ali saíssem ao mesmo tempo, então, em qualquer momento, podiam ter 200 pessoas do lado de fora. Eu sabia que quando saísse, essa seria a cena que eu veria. Dinheiro, carros bonitos, roupas elegantes, mas também via um senso de comunidade. As pessoas se amavam, se tratavam como família, algo que dentro de casa não era tão forte para mim. Então, quando eu saía, era como se estivesse apenas saindo de casa, escovando os dentes e ouvindo uma batida na porta, como se fossem amigos chamando para sair. Não, eles já estavam lá fora, antes mesmo de mim. Parecia bom ter pessoas querendo estar comigo. Em casa, passávamos por dificuldades. Meu pai era o único que trabalhava. Minha mãe tinha complicações auditivas e não conseguia certos empregos. Eu e minhas irmãs éramos jovens demais para trabalhar. Meu pai lutava para sustentar a família e hoje eu o honro por isso. Mas na época, como um garoto, eu via a situação de outra forma. Eu achava que não tínhamos nada. Via meus pais como se não estivessem fazendo nada por mim. Eu olhava para outras crianças da mesma comunidade e me perguntava: por que eles têm e eu não? Dentro de casa, cada um estava tentando lidar com a própria vida. Meu pai tentava sobreviver. Minha mãe se conformava com sua situação. Minha irmã enfrentava seus próprios desafios como mulher. E eu estava nas ruas. Comecei a me envolver com a vida do crime cedo. Aos 12 anos, comecei a vender drogas. Lembro-me do dia em que fui à casa de alguém e essa pessoa simplesmente me vendeu drogas, sem pensar 2 vezes. Daquele momento em diante, eu era um traficante. E os clientes não eram apenas jovens ou viciados desconhecidos. Eram adultos, mães, até pais de amigos meus. Alguns sabiam, outros não.
Quando isso aconteceu, eu não me senti poderoso, mas senti que poderia construir algo com aquilo, algo que fosse meu. Quando você cresce em um ambiente instável, quer ter algo próprio, algo que ninguém possa tirar de você. Na minha mente, ser traficante de drogas era a forma de fazer meu nome. Em DC, existiam grandes traficantes. Se você pesquisar no YouTube, verá todos os tipos de traficantes de drogas da cidade. Eu pensava, um dia serei alguém que as pessoas admiram, alguém cujo estilo de vida os outros querem ter. E o mais estranho é que, quando você faz algo errado, mas se torna bom naquilo, você começa a sentir orgulho. Segui nessa vida por 10 anos, dos 12 aos 22. Durante esse tempo, ensinei meus amigos a vender drogas. Lembro de uma vez em que fui até a janela do meu melhor amigo. Ele morava no primeiro andar. Os prédios tinham portões de aço preto ao redor das janelas para evitar invasões. Eu tive que esticar minha mão por entre as grades para bater na janela e chamá-lo. Eu disse, "Ei, quer ganhar dinheiro? Estou vendendo drogas, vem comigo." Assim ele entrou para o time. Outros amigos também entraram. Mas no tráfico, você precisa proteger o que é seu. Sempre há pessoas que não gostam do que você faz, que te invejam e querem tomar o que você tem. Foi assim que comecei a andar armado. Desde os 12 anos, eu carregava uma arma. Escondia armas na escola, andava com elas no ônibus. Hoje não consigo imaginar ver um garoto de 12 anos andando por aí armado. Mas eu fazia isso. E quando você carrega armas, ou acaba preso com uma, ou acaba usando. No meu caso, houve um dia em que usei. Aos 22 anos, tirei a vida de alguém. Hoje, olho para trás e me arrependo profundamente. Vejo tantas maneiras diferentes como aquela situação poderia ter acontecido. Mas aconteceu. Agora entendo que sempre temos uma escolha. Ninguém é forçado a fazer nada. Naquele momento, eu queria que alguém tivesse me dito, "Não, você não precisa fazer isso." Sempre há opções. Mas o ambiente onde você cresce molda sua forma de pensar, influencia suas decisões. E eu escolhi estar no lugar errado. Foi isso que me levou a tirar a vida de alguém. Lembro que um dia, na prisão, conversando com alguém sobre minha história, essa pessoa olhou para mim e disse, "Isso não é normal." Aquilo me pegou de surpresa. Eu perguntei, "Como assim não é normal?" Ele respondeu, "Você fala como se isso fosse algo comum, como se fosse normal reagir assim. Mas as pessoas não andam por aí armadas o tempo todo. Isso não é normal." Aquilo me atingiu em cheio. De repente percebi, não é normal. Mas naquele momento, já era tarde. Eu estava preso, enfrentando uma sentença de prisão perpétua por homicídio de 1º grau. Sentei na cela e escutei o barulho mecânico das portas. Elas se moviam sozinhas, fazendo aquele som metálico antes de baterem com força. Era o aviso de que agora eu estava ali, diante das consequências, das minhas próprias decisões. Eu achava que tinha controle sobre a minha vida, até perceber que nunca tive. Agora eu não tinha controle, nenhum controle sobre minha vida. Eu achava que estava fazendo o que precisava ser feito, mas agora estava ali, enfrentando minha própria realidade, e percebia que não tinha controle algum. Sentei-me na cela e pensei em como a prisão era barulhenta. Imagine 120 pessoas, pelo menos uma falando com alguém. Isso significa 60 conversas acontecendo ao mesmo tempo. O caos tornava difícil pensar, difícil relaxar. Era barulho o dia todo. Mesmo assim, eu tentava refletir sobre minha vida, mas havia tanta confusão ao meu redor. Eu estava sentado ali me perguntando, como cheguei a essa situação? Como minha vida chegou a esse ponto? Eu pensava que por ter crescido naquele ambiente e passado por tudo aquilo, esse era o caminho que eu deveria seguir. Mas agora, diante dessa realidade, comecei a questionar tudo. A questão é que às vezes parece que Deus nos destaca. Parece que algumas pessoas conseguem se envolver com o crime e escapar ilesas, mas outras não. Naquele momento eu não pensava assim. Só queria sair dali. No meu bairro, sempre se encontrava uma saída. E na época, eu acreditava que ser condenado por assassinato ou por uma acusação violenta era uma das coisas mais difíceis para o sistema provar. Então eu pensava, posso sair dessa.
Sentado no meu beliche, minha mente só girava em torno de uma pergunta: como vou vencer nessa situação? Como vou sair daqui? Duas coisas se destacavam para mim naquele momento. Eu não queria passar o resto da minha vida na prisão. Essa não era uma opção para mim. Eu não queria voltar para a vida que levava antes, porque sabia que isso só me levaria de volta à mesma situação. Mas havia algo mais. Eu também não queria que ninguém tirasse minha vida. Então, decidi: vou tirar minha própria vida. A ideia fez sentido para mim, não porque eu estivesse sentindo dor, estresse ou pressão insuportável. Fez sentido porque eu ainda queria manter o controle. O controle era tudo para mim. Meu orgulho me fazia acreditar que eu ainda podia comandar meu destino, mesmo que isso significasse acabar com minha própria vida. Eu estava convencido. O tipo de pessoa que eu era, se algo surgisse na minha mente, eu simplesmente fazia. Não duvidava. Não pensava na família. Não pensei em deixar um bilhete. Não pensei em ninguém que me amava. Eu tinha um filho de 2 anos, mas nem nele pensei. Na minha mente, esse era o fim da minha história. Hoje, olhando para trás, percebo como era estranho acreditar que vencer significava tirar minha própria vida. Planejei tudo. Na prisão, algumas unidades têm 2 andares. O primeiro andar tem celas ao redor e mesas no centro, onde as pessoas comem. No segundo andar, há apenas as celas, sem nada no meio. Quando você chega na prisão, há um portão sólido na entrada. Você precisa passar por esse portão, esperar, em uma sala trancada e então passar por outra porta antes de entrar. Eu sabia que, se corresse para o segundo andar e me enforcasse, levaria pelo menos 3 ou 4 minutos antes que os guardas chegassem até mim. Isso se eles decidissem vir. O guarda da unidade não podia simplesmente largar tudo e correr. Ele teria que pedir ajuda pelo rádio e manter a segurança dos outros presos. Isso significava que eles provavelmente teriam que me assistir pelo monitor de vigilância, pendurado ali, enquanto chamavam reforços. Então, me preparei. Deixei minha cela de um jeito que ela fechava, mas não trancava. Lembro-me desse dia como se fosse ontem. Todo mundo estava tomando café da manhã, se movimentando, pegando sua comida. Quando todos voltaram para suas celas e chegou a hora de fechá-las, a minha permaneceu destrancada. Agora era só esperar o momento certo. Eu estava sentado no meu beliche, pronto para agir. Mas, de repente, comecei a contemplar tudo. A verdade é que tudo o que você visualiza, tudo o que você imagina fazendo, se torna mais provável de acontecer. Eu me via fazendo aquilo. Eu me via pendurado. Eu imaginava como seria a sensação. Eu estava pronto. Sentei ali, lágrimas escorrendo dos meus olhos. Meu companheiro de cela dormia. Pensei, é isso. Mas então, algo dentro de mim mudou. Comecei a pensar nas pessoas. Comecei a pensar no meu filho. Comecei a pensar na vida. Naquele momento, eu disse para mim mesmo, cara, tem que haver outra maneira. Essa foi a primeira vez que mudei de ideia sobre algo que realmente queria fazer. Mas o mais estranho é que essa mudança não veio de um pensamento racional. Não foi algo lógico. Foi algo que eu senti. Como se por dentro eu simplesmente soubesse que deveria haver outra opção. E então, aconteceu. No instante em que pensei isso, ouvi a voz de Deus na minha cela. Tente-me. Não foi algo assustador como nos filmes. Não foi uma voz alta ou misteriosa. Não precisei olhar ao redor para ver de onde vinha. Ela estava dentro de mim e eu sabia. Eu sabia que era Deus. Foi um conhecimento instantâneo, como se essa voz já me fosse familiar. Como se eu sempre tivesse sabido que Ele estava ali. Naquele momento, toda a dor, todo o desespero desapareceram. Senti paz. Minhas próximas palavras foram: você me quer? E logo depois eu disse: então você pode ter. Você pode ter minha vida. Foi ali que tudo mudou. E então, comecei a fazer declarações. Eu dizia: eu vivo para você. Eu nunca vou virar as costas para você. Eu nunca vou te deixar. Repetia isso sem parar. Era como se ele estivesse sentado bem ali na minha frente. Eu continuei: se você quer minha vida, pode ficar com ela. Você nunca virou as costas para mim, então eu não vou virar as costas para você. E repeti essas palavras por uns 10 minutos, sem parar.
Lágrimas escorriam, mas de repente, meus sentimentos começaram a mudar. A dor se foi. O peso que eu carregava desapareceu. Eu só conseguia sentir alívio. Então apenas sentei ali e louvei a Deus. Na manhã seguinte, na primeira oportunidade que tive, corri para o telefone e liguei para minha mãe. Contei a ela tudo o que tinha acontecido. Ela se alegrou. Ela louvou a Deus junto comigo. Antes de Jesus, eu nunca havia sentido verdadeira alegria. Mas agora eu sabia o que era. Aquele momento não foi apenas uma emoção passageira. Foi a certeza de que Deus era real. Não uma ideia religiosa. Não um sermão de igreja. Deus veio até mim. Eu era um assassino na prisão por homicídio. Se você olhasse para mim, pensaria que eu merecia morrer. Muitas pessoas pensariam assim. E eu imaginava que Deus também pensaria assim. Afinal, eu havia quebrado sua lei. Por que ele se importaria comigo? Mas ele veio. Ele escolheu a mim. Ele poderia ter passado direto e escolhido alguém mais digno, alguém melhor, alguém que tivesse feito tudo certo. Mas não. Ele veio até mim. No início, eu nem me perguntava, por que eu? Essas perguntas surgiram depois. Naquele momento, tudo o que eu conseguia pensar era, você é tão bom. Eu lembrava de quando ia à igreja tentando não dormir durante os cultos. Eu via as pessoas orando, louvando, pregando. E para mim, aquilo era só religião. Mas agora eu sabia que ele era real. E ele era bom. Fiquei surpreso porque ele me queria. Foi ali que percebi. Minha vida antes de Cristo não tinha amor verdadeiro. Sim, eu tinha família. Sim, eles me amavam. Mas agora eu entendia o que era o amor incondicional. O amor que te aceita sem julgamento. O amor que entende onde você está e ainda assim te deseja. Antes de Cristo, minha vida era cheia de ansiedade, estresse e comparação. Onde eu cresci, tudo girava em torno de status. Você tinha os populares, os que ganhavam dinheiro, os atletas. Sempre havia um nível para alcançar. Sempre havia alguém acima de você. Então, se comparar era natural, era inevitável. Eu nunca estava satisfeito com quem eu era. Eu nem sabia quem eu era. Mas agora, em Cristo, era diferente. Ele me encontrou onde eu estava. Ele se revelou a mim. E pela primeira vez eu sabia que era aceito. Sabia que Deus me queria. E isso jogou a comparação pela janela. O próprio Deus dizia, eu te aceito. Mas essa parte, eu lutei para aceitar. Mesmo depois de encontrar Jesus, meu inimigo tentou me convencer do contrário. Ele plantava pensamentos na minha mente. Sim, Deus te salvou. Mas você ainda vai morrer. Sua vida ainda não vale nada. Você não vai viver muito. Você ainda tem que pagar pelo que fez. A vergonha, a culpa e a condenação vieram como uma enchente, logo depois da salvação. Eu comecei a pensar em tudo o que havia feito. Afinal, eu ainda estava preso, eu ainda estava enfrentando a acusação, e agora, eu tinha que lidar com tudo isso com Jesus. Eu lutei para acreditar que a aceitação de Deus era completa. Eu lutei para acreditar que a culpa e a vergonha não eram reais, porque elas pareciam reais. Parecia que Deus me amava, mas eu ainda precisava pagar. E eu vivi com esse peso durante quase todo o meu tempo na prisão. Eu acreditava que Deus havia me salvado, mas que Ele ainda exigia algo de mim, que Ele queria alguma forma de restituição. E por isso eu não conseguia viver livre. Eu servia a Deus, eu louvava a Deus, eu amava as pessoas, mas ao mesmo tempo me castigava. Era como se eu estivesse com um martelo invisível, destruindo meus próprios pensamentos. Mas no fundo eu sabia. Eu sabia que seu amor era real, porque eu ainda vivia aquele momento. Todos os dias, eu sentia a presença dele comigo. Eu sabia. Ele estava comigo, mas quando se tratava dos meus pensamentos, parecia que nada se conectava. Eu sabia que ele me perdoou, mas minha mente dizia o contrário. Não, você tem que pagar. Eu sabia que ele ainda queria me usar, mas meus pensamentos insistiam. Apenas até certo ponto. Alguém como você nunca poderá ser completamente usado. Isso me torturava. Torturava tanto que começou a afetar meu corpo. A vergonha e a culpa eram tão intensas que meu corpo reagiu fisicamente. Eu acordava com dores inexplicáveis. Fui ao hospital da prisão, fiz exames de raio-x, mas os médicos não encontraram nada. A dor era insuportável, ela se espalhava por todo o meu corpo.
do rosto aos ombros, braços, dedos, pernas, joelhos, queixo, pés. Eu não conseguia andar pela prisão. Às vezes, eu nem conseguia sair para comer. Houve dias em que fiquei na cama, imóvel. Meu companheiro de cela teve que esconder minha comida e trazê-la para mim, porque eu estava com dor demais para andar até o refeitório. E estar machucado na prisão não é algo bom. Ali, pessoas feridas são vistas como alvos fáceis. Existem os drogados, as gangues, e todos eles procuram por alguém fraco para se aproveitar. Se você está mancando ou andando de muletas, pode ter certeza de que alguém vai tentar tirar vantagem disso. Então, comecei a evitar sair da cela. Evitava o refeitório, evitava os corredores. Mas à noite, sozinho, eu chorava até dormir. A dor era tanta que eu clamava a Deus: se você me salvou, por que estou passando por isso? Se você realmente me ama, por que isso não vai embora? Eu tentava me lembrar das Escrituras. Eu estava lendo a Bíblia. Mas ao mesmo tempo, minha mente me atormentava. Lembrei-me de quando Deus disse sobre Paulo: quantas coisas ele terá que sofrer pelo meu nome. E comecei a pensar: é isso? É isso que significa sofrer pelo seu nome? Mas Deus não respondeu. Ele ficou em silêncio. E ali estava eu, carregando aquele peso, falando para as pessoas sobre Jesus, pregando na prisão, evangelizando, mas sofrendo em silêncio. E Deus, Ele não dizia nada. Eu não o ouvia mais como antes. Antes, era como se Ele estivesse comigo o tempo todo, como se a qualquer momento Ele estivesse ali para conversar. Mas agora, nada. Então, minha mente começou a me enganar. Eu pensava: se algo ruim está acontecendo comigo, então Deus permitiu. Se Ele permitiu, então Ele não está mais comigo. Se Ele não está comigo, então Ele foi embora. E essa crença me consumia. Eu reclamava, chorava, me revoltava com Deus. Provavelmente até eu chamei de alguns nomes naquele momento de desespero. Mas Ele continuava em silêncio. Eu não entendia. Eu estava acostumado à sua voz, a acordar de manhã e sentir sua presença, a conversar com Ele ao longo do dia. Mas agora, nada. E foi aí que percebi algo estranho. Mesmo sem ouvir sua voz, minha fé continuava intacta. Mesmo sem sentir sua presença, eu ainda acreditava. E essa descoberta me pegou de surpresa. Olhei para trás e me perguntei: por que você ainda continua? Por que você ainda está jejuando? Por que você ainda está orando, pregando e ministrando para os outros? Se Deus está em silêncio, por que você ainda o busca? E foi naquele momento que percebi. Nos momentos em que Deus falava comigo, era fácil segui-lo. Era animador, emocionante. Mas agora que ele estava em silêncio, eu estava descobrindo quem eu realmente era. Eu não o buscava porque era divertido. Eu o buscava porque o amava. E naquele silêncio, me apaixonei ainda mais por ele. Eu aprendi que minha fé não dependia de sentimentos, não dependia de emoção. Ela era real. Mesmo com toda a dor, mesmo sem respostas, eu sabia que ele ainda estava lá. Avançando no tempo, chegou o dia da minha audiência no tribunal. Estava no bullpen, um espaço apertado onde os presos ficam antes de entrar na sala do tribunal. Ali dentro, parecia um curral de animais. Fiquei parado, pensando: Deus, seja lá o que acontecer hoje, eu entrego nas suas mãos. Eu já tinha decidido que não iria mentir, não iria inventar desculpas, não alegaria autodefesa. Eu só falaria a verdade. Seja qual fosse a decisão do juiz, eu estava pronto para aceitá-la. E então, fui condenado a 20 anos de prisão. Quando saí do tribunal, ainda me sentindo atordoado, voltei para a unidade da prisão. Havia um pastor encarcerado ali. Sim, um pastor na prisão. Ele me conhecia, sabia da minha fé. Quando me viu voltar do tribunal, ele perguntou: quanto tempo você pegou? Ele sabia que eu tinha ido ao julgamento. Sabia que eu servia a Deus. Na prisão inteira, eu era conhecido por isso. Eu olhei para ele e respondi: peguei 20 anos. Fiz um acordo judicial. Foi o que senti que Deus queria que eu fizesse. Ele me olhou nos olhos e perguntou: você tem certeza? E eu disse: sim. Esse foi um dos momentos mais desafiadores da minha vida.
Mas pela primeira vez, eu entendi algo profundo. A voz de Deus não precisa ser ouvida para ser real. Seu silêncio também fala, e mesmo condenado a 20 anos de prisão, eu ainda era livre, porque Ele estava comigo e sempre esteve. Eu queria ir a julgamento. Pensei comigo mesmo, tenho pregado, tenho ensinado o Evangelho para tantas pessoas durante todos esses meses. Agora é hora de demonstrar fé. Agora é hora de provar que realmente confio em Deus. E para mim, isso significava ir a julgamento. Mas por algum motivo, meu advogado não concordava com essa decisão. Ele insistia: "Cara, você não pode ir a julgamento. Você simplesmente não pode." Eu fiquei confuso. Por que ele está dizendo isso? Eu perguntei: "O que está acontecendo? Por que você está dizendo isso?" E ele repetiu: "Por favor, você não pode. Você precisa aceitar esse acordo judicial. Você não pode ir a julgamento." Isso me pegou de surpresa. Advogados não costumam se envolver assim. Eles não dão opiniões pessoais sobre o que o cliente deve fazer. Mas ali, meu advogado estava literalmente se colocando em risco ao dar sua opinião de forma tão direta. Havia algo diferente na maneira como ele falava. Parecia que ele estava tentando me convencer de uma forma mais profunda. Será que Deus estava usando aquele homem? Eu não sabia. Na época, ele não era cristão. Mas então ele me disse algo que me marcou. "Cara, você tem sido uma testemunha na minha vida." Ele continuou: "Eu não costumo prestar atenção quando alguém me diz que entregou a vida para Deus. Você pode imaginar quantos clientes eu atendo que dizem isso? Mas algo em você é diferente. E no meu coração, eu sinto que preciso te dizer isso." Essas palavras ficaram ecoando na minha mente, mas eu ainda não estava convencido. Liguei para minha mãe e perguntei: "Mãe, o que você acha?" E ela respondeu: "Filho, seja o que for que você sentir que Deus está te dizendo, eu estou ao seu lado." O advogado foi além e disse: "Ligue para o seu pai." Isso era incomum. "O que está acontecendo aqui?" Meu advogado estava desesperadamente tentando me convencer. E não parecia ser sobre dinheiro. Não parecia ser sobre uma estratégia legal. Havia algo maior acontecendo. Mas mesmo assim, eu ainda não conseguia entender. Então respondi: "Sinto muito, mas vou a julgamento. Estou confiando em Deus. Seja o que for que Ele quiser fazer, Ele fará." Desliguei o telefone. Mas algo dentro de mim ainda não estava resolvido. Então, me ajoelhei no chão da minha cela e comecei a chorar. No instante em que fechei os olhos, vi a imagem de um carneiro. Eu sabia exatamente o que aquilo significava. Lembrei-me da história de Abraão. Deus havia providenciado um carneiro para que Abraão não precisasse sacrificar seu filho. Era um símbolo de substituição. Era um símbolo de Jesus. E, naquele momento, ouvi em minha mente as palavras que Deus disse a Abraão: "Agora eu sei que você confia em mim." Aquelas palavras ecoaram dentro de mim. E então, tudo ficou claro. Eu entendi, Deus. Corri de volta para o telefone o mais rápido que pude. Peguei o telefone e disse para minha mãe: "Mãe, liga de volta para o Eloy. Eu sei exatamente o que Deus quer que eu faça." Minha mãe, preocupada, perguntou: "Você está bem? Você está bem?" Eu disse: "Sim, estou bem, mas liga para ele agora." Ela tentou. Sem resposta. Tentei de novo. Sem resposta. Comecei a entrar em pânico. "Mãe, por favor, tenta de novo. Liga para ele." Finalmente, ele atendeu. "Senhor Duncan." Respondi imediatamente. Sim, sou eu." E ele disse: "Cara, estou entrando no escritório agora mesmo." Eu disse: "Ouça, eu sei exatamente o que quero fazer. Ouvi Deus. Não vou a julgamento. Estou aceitando o acordo judicial de 20 anos. Ele perguntou: "Você tem certeza?" E eu disse: "Sim, tenho certeza. Ouvi Deus." Então, ele disse algo que eu nunca esperei ouvir da boca dele: "Ok. Louvado seja Deus." Ele ficou tão feliz que parecia aliviado. Mais tarde, contei ao pastor sobre minha decisão. Quando ele ouviu, balançou a cabeça e disse: "Cara, não. Você não pode cumprir 20 anos. Não você." Na minha mente, eu pensava: eu não sou ninguém especial. O que Deus tem para mim, Ele tem. O pastor saiu da sala.
Mas poucos segundos depois, ele voltou correndo. Olhou para mim e disse: "O Senhor acabou de me dizer para te dizer que você só vai cumprir 10 anos." Sorri e respondi: "Louvado seja Deus." O tempo passou. Chegou o dia em que eu teria que ir para a prisão onde cumpriria minha sentença. Uma oficial estava caminhando ao meu lado com meus papéis na mão. Ela olhava para mim, depois olhava para os papéis, depois olhava para mim de novo. De repente, ela balançou a cabeça, fez um barulho de reprovação com os dentes e disse: "Vocês, jovens, simplesmente não respeitam a vida." Fiquei em silêncio. Continuei andando. No fundo, achei rude da parte dela soltar aquilo do nada. Mas eu sabia. Eu sabia o que eu tinha feito. Eu sabia quem eu era, e agora eu sabia em quem eu confiava. Eu já tinha aceitado minha sentença. Mas então aquela mulher olhou para mim e disse: "Por que você não tem muito tempo?" Fiquei confuso. O que você quer dizer com "não tenho muito tempo"? 20 anos é muito tempo. Ela me olhou diretamente e disse: "Você não tem 20 anos." Naquele momento, meu coração disparou. Como assim? Eu sei que peguei 20 anos. Ela hesitou e disse: "Eu não posso te mostrar, mas não posso dizer nada aqui." Respondi: "Se há algo diferente nesse papel, então você vai ter que me mostrar." Então ela pegou a papelada. O documento continha meu nome, minha acusação de assassinato em 1º grau. Mas no canto direito inferior, ao lado de sentença, havia um 0 igual a IRS. Fiquei em silêncio. Apenas guardei essa informação para mim. Deixei o centro de processamento e fui para onde realmente cumpriria minha pena. Quando cheguei à nova unidade, fui ver minha gerente de caso. Ela também era cristã. Finalmente, era uma bênção encontrar alguém dentro do sistema que compartilhava minha fé. Enquanto conversávamos, ela olhava para o computador e disse: "Ok, preciso te mandar para algum lugar, porque você tem uma acusação violenta, um assassinato. Então você precisa ir para uma prisão de segurança máxima." Mas então, ela parou. Franziu a testa, confusa. Eu percebi que ela estava olhando para algo na tela. "O que foi?" perguntei. Ela hesitou e disse: "Você tem uma acusação de assassinato, mas só tem 10 anos." Aquilo bateu forte. Estava escrito no papel quando saí do centro de processamento. Agora estava no sistema dela também. Perguntei: "O quão longe o seu computador pode voltar?" Ela respondeu: "Bem, ele registra desde o dia em que você foi sentenciado." Eu fiquei sem palavras. Peguei os papéis que eu mesmo tinha assinado no dia da sentença e mostrei a ela. Ela os examinou e disse: "Bem, não há nada que eu possa fazer." Perguntei: "Você não pode entrar no sistema e corrigir isso?" Ela balançou a cabeça. "Não. Isso seria ilegal." Naquele momento, eu queria que ela fizesse alguma coisa. Se aquilo fosse um erro, eu preferia saber a verdade do que viver com uma falsa esperança. Mas ela simplesmente disse: "Talvez tenha sido um erro de digitação." Então, começamos a louvar a Deus. Fui enviado para uma prisão de segurança máxima média em vez de uma super máxima. Isso significava que eu estava entre pessoas com acusações violentas, mas que não tinham tanto tempo de pena. Quando cheguei, fui ver meu novo gerente de caso. E novamente, a mesma coisa. Meu arquivo dizia 10 anos. Foi então que me lembrei do pastor encarcerado. Ele havia me dito: "Deus me disse para te dizer que você só vai cumprir 10 anos. Agora, eu tinha essa sentença registrada no sistema. Mas mesmo assim, eu não conseguia aproveitar a bênção. Por quê? Porque a culpa, a vergonha e a condenação ainda estavam me assombrando. Deus estava me abençoando, mas, em vez de receber essa bênção, eu só conseguia pensar: eu não mereço isso. Isso não pode durar. Alguém como eu não merece ser abençoado dessa forma. Eu ainda preciso pagar pelo que fiz." Toda vez que chamavam meu nome para correspondência, eu achava que estavam me trazendo de volta ao tribunal para corrigir o erro. Eu vivia com medo de que meu advogado descobrisse e dissesse: "Esperem, há um engano. Ele deveria estar cumprindo 20 anos." O medo me consumia. E então, um dia, aquilo que eu temia finalmente aconteceu. Estava no estudo bíblico quando chamaram meu nome. Tugger, correspondência legal. Meu coração disparou.
Peguei a carta. Antes, mesmo de abrir, eu sabia o que era. Rasguei o envelope e li as primeiras palavras. Parabéns, sua reconsideração foi aprovada. Eu ia voltar ao tribunal em 3 dias. No dia da audiência, meu advogado veio até mim e perguntou: quanto tempo você gostaria que eu pedisse ao juiz? Eu não sabia o que dizer. O que você acha? Perguntei. Ele respondeu: bem, qual é a sua data de libertação agora? Eu congelei. Não queria mentir, mas também não queria dizer a verdade. Então tentei enrolar. Bom, na sua papelada você tem meu arquivo, certo? Ele olhou para mim e disse: sabe de uma coisa? Não importa. Naquele momento eu agradeci a Deus. Não precisei mentir. E então meu advogado disse: sinto que devemos pedir ao juiz 10 anos. Assim que ele disse isso, a luz se acendeu na minha mente. Eu soube. Isso era Deus. Fui para o tribunal com confiança. O juiz me olhou e disse: eu me lembro de você. Aquilo me pegou de surpresa. Ele continuou: sabe, quando eu condeno alguém, costumo perguntar se tem algo a dizer. Algumas pessoas me xingam, outras desmaiam. Mas você, o que você me disse naquele dia ficou comigo. Eu nem lembrava o que tinha dito, mas ele lembrava. Então ele perguntou: por que você está aqui hoje? Meu advogado explicou o pedido de reconsideração. O juiz olhou para mim, sorriu e disse: concedido. Você conseguiu. Tão simples. Ele assinou os papéis e, naquele momento, minha sentença foi oficialmente reduzida para 10 anos. Mais tarde, no tribunal, o juiz revelou algo que eu não sabia. Ele disse: não sei se você sabia, Sr. Duggar, mas tenho uma carta do promotor do seu caso. Meu coração apertou. O que será agora? O juiz continuou: vou ler para você. O promotor, o mesmo que me chamou de assassino, o mesmo que disse que eu era uma ameaça à sociedade, o mesmo que queria que eu pegasse a maior pena possível. Ele escreveu uma carta para o juiz pedindo que reconsiderassem minha sentença. Ele disse que acreditava na mudança que viu em mim. O promotor, aquele que me condenou, agora estava me defendendo. Naquele momento eu soube. Isso não era sorte. Isso não era erro de sistema. Isso era Deus. Por causa da reconsideração, minha sentença caiu para 10 anos. Mas, por causa do tempo bom que já havia cumprido, fui libertado 8 meses depois. 6 anos e 8 meses de prisão. De uma sentença de 20 anos, só Deus. Agora, vivendo minha vida em liberdade, eu sei que minha identidade mudou. As pessoas podem tentar me lembrar de quem eu era, mas eu sei quem sou agora. Sou um novo homem em Cristo. E todos os dias vivo com 2 palavras ecoando dentro de mim: tente-me. E ele tem sido fiel.